Olá! Hoje nós vamos começar o nosso curso um pouquinho diferente. Nós vamos começar com essa imagem muito bonita aqui de Juiz de Fora. O dia está bonito, um pouquinho nublado, mas tem um solzinho gostoso nos esquentando, nos aquecendo. E nós vamos falar hoje sobre as vivências, sobre a prática diária. Então, gostaria primeiro de agradecer vocês por terem passado esses 3 dias conosco, toda essa semana, ouvindo o que a gente tinha para trazer para vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigado por estarem presentes aqui, por estarem nos acompanhando. E nós convidamos você a continuar nos acompanhando, a estarem lá no De Mãos Dadas conosco, mandando sempre seu recadinho, mostrando sempre aquelas informações que vocês gostariam de ter. O nosso trabalho é esse, de educação e saúde. Trazer essas informações para que vocês possam crescer como família, para que vocês possam desenvolver e assim fazer com que a criança também desenvolva. Então, um programa específico para as famílias, porque as famílias também precisam ser cuidadas. Então, convido vocês, continuem conosco, continuem acompanhando os cursos que nós traremos. Tem cursos grátis, tem cursos pagos. Tem um trabalho de consultoria, onde todos os nossos profissionais vão estar com atendimento online dentro da sua casa, levando as informações que são necessárias, aquelas informações que às vezes passam despercebidas, ou que você não tem de outros profissionais. A nossa equipe ela vai como nesse formato multidisciplinar, então que você possa estar acompanhando. Vou falar muito não, deixa para as meninas falarem bastante hoje. Um grande abraço, muito obrigada pela sua presença e vamos continuar de mãos dadas. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós daremos continuidade ao nosso ciclo de palestras Famílias em Superação, né? Hoje a nossa hashtag é Vivenciando e eu e Vanessa vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o tema como o comportamento familiar pode influenciar na alimentação da criança. Então, a gente queria levar para casa de vocês, a gente pede permissão para levar esse conhecimento até vocês e que vocês consigam tirar as dúvidas e colocar em prática. Isso, olá gente, meu nome é Vanessa e a gente vai fazer esse bate-papo, né? Para que vocês saibam um pouquinho sobre a questão do comportamento alimentar da família, o quanto que isso influencia na alimentação dessa criança e o quanto que é importante a gente conhecer sobre esse assunto para que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada, mais rica, mais variada e mais saudável, que vai levar à saúde dos nossos pequenos, que vai levar a uma boa relação com a comida também. Então, a gente precisa primeiro nos apresentar. Eu sou nutricionista materno-infantil e... Eu sou Vanessa, eu sou fonoaudióloga e nutricionista materno-infantil. Ótimo. E aí, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto macro, aquele contexto maior. O que a gente poderia começar falando? Né? Nada melhor do que utilizar a palavra família, né? E para a gente entender o que é família, para entender realmente o dia a dia das crianças, como que a gente pode ajudar, vamos definir. Então, família é aqueles que cuidam da alimentação da criança, certo, Vanessa? Isso. Pai, mãe, tio, vó, cuidador, né? Aquele indivíduo que está com a criança, que está auxiliando ela a se alimentar e que vai servir uma hora ou outra de modelo para essa criança, que é o que a gente vai falar mais adiante. Exatamente. Então, são pessoas que estão no dia a dia e aí que cuidam, que estão na hora de acordar, na hora de ofertar um alimento, na hora de mudar uma roupa. Então, que estão dentro do contexto, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem a unidade familiar, né? Que são as pessoas que influenciam no comportamento e no estilo de vida mesmo dessas crianças, né? Que mostram como que elas podem experimentar as diversas situações que aparecem, né? E hoje a gente vai falar mais especificamente da alimentação, que é um contexto que dá desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Isso aí. E aí é lembrar que na família é onde a gente vive as nossas primeiras experiências, né? Onde a gente começa a se desenvolver e entender o quanto que a família, né? Esse núcleo, essa unidade familiar acaba se tornando importante para essa criança. Exatamente. Então, o comportamento, né, que a gente já começou a citar, que é o tema também principal da palestra, que a gente junta comportamento e família, é aquilo que a gente pode
apresentar a criança, né? Nós, adultos, já temos vários comportamentos construídos, né? Ao longo do tempo, com o nosso aprendizado, com as nossas vivências, com as nossas mães lá atrás, avós, e a gente trouxe no nosso dia a dia. Agora, a criança que está dentro da nossa casa, ela começa a experimentar as primeiras fases da vida com a gente, com as nossas experiências. E isso vai ser determinante para o resto da vida. É isso que ela vai carregar e ter como referência, né? Isso. Então, os hábitos, né, alimentares que a gente vai formando durante esses primeiros contatos que a gente tem com a alimentação, eles estão extremamente importantes para os hábitos que a gente vai ter no futuro. Isso é importante para a nossa saúde, não só agora, no presente, mas como para a nossa saúde lá na frente. Então, é importante a gente entender que toda essa dinâmica familiar, essa dinâmica alimentar, ela vai repercutir na aceitação da criança e nos seus hábitos alimentares. Exatamente. E aí, como que a gente pode pensar, né, inserir, por exemplo, tudo isso que a Vanessa falou para o dia a dia? Primeiro, a gente tem que pensar no nosso comportamento como adultos, né? Qual é a minha relação com a comida? Como que a minha família tem feito para se alimentar? Quais são os alimentos que eu coloco para dentro de casa? Se eu quero ofertar algum alimento ou algum comportamento bom para o meu filho ou para o meu neto, né? Para aquela criança que está no seu meio, no seu dia a dia, eu preciso primeiro pensar no que eu vou colocar em casa, no que eu vou oferecer, tá? Então, a gente tem que pensar em mudar o contexto, né, Vanessa? Isso é a gente entender que a criança vai tomar como referência aquela família. Então, a família é o modelo. A gente sabe que a criança aprende por imitação. Então, a criança vai imitar todos esses contextos, os hábitos alimentares. Então, é preciso que a família entenda que ela está sendo a referência e que é necessário, né, que a gente perceba quais são os nossos hábitos. Será que esses hábitos são aqueles que eu quero ter para o meu filho, que eu quero que o meu filho tenha? Porque não adianta a gente querer que o filho coma uma alimentação diferente da nossa, porque ele está vendo também o que a gente está consumindo. É claro que a gente vai fazer as adaptações que são necessárias, adaptações de consistência, né, de textura, mas a gente precisa entender que a alimentação da família tem que ser como um todo, tem que ser para todo mundo. Exatamente, era isso que eu ia complementar. Não adianta ter preparações separadas, né, específicas, como a Vanessa falou, vai depender do caso, realmente da individualidade, da demanda. Aí realmente não tem jeito, né? A gente precisa adaptar. Mas quando a gente fala num contexto familiar, não é legal, né? Um ter um prato, o outro ter o outro, ou eu como uma lasanha e meu filho como uma alface com a cenoura. Por que não todo mundo comer um pouco da lasanha, um pouco da alface com a cenoura, né? E inserir alimentos que são gostosos, né, no dia a dia e que todo mundo pode compartilhar. Então, o comportamento ele vem de partilha, né? É legal a gente estar próximo um dos outros para serem exemplos, né? Isso, comer em família é super importante. Então, fazer da refeição aquele momento gostoso, agradável, em que está todo mundo junto, em que a família está unida. É claro que a gente sabe que numa rotina apertada, de correria, às vezes é muito difícil, mas tentar tirar pelo menos o final de semana, alguma refeição, algum momento em que possa a família estar junto e fazer daquele momento da refeição um momento prazeroso, um momento tranquilo, um momento que a família está unida, né, em que as pessoas se olham, né, e se respeitam enquanto família. Sim, e nesse momento, né, que a Vanessa citou, da partilha, muitas pessoas pensam, quando a gente fala para refletir, né, que é o primeiro passo de mudança, quando você começa a refletir e fala, nossa, eu tenho tanta coisa para mudar, eu tenho que mudar tudo? Não. E tem que mudar tudo de uma vez? Também não. A gente trabalha muito com as primeiras escolhas conquistar ao seu alcance. Qual que é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo, independente do tipo de refeição, é a família sentar à mesa. Tá, vamos escolher um dia para a gente sentar à mesa? Ok, funcionou essa primeira meta. Vamos pensar num dia que vai todo mundo compartilhar a mesma salada? É uma meta legal? Ok, a gente parte para essa. Então, vai devagarzinho. E isso a gente começa a ter uma adesão melhor e uma mudança, né? E isso é muito positivo. E a gente vai só somando e dando exemplo. Para vocês é uma mudança. Para a criança é uma experiência. É o primeiro contato, é a forma de formar, a forma mesmo, né? De formar hábitos.
Então, é muito gostoso, né, esse momento de experiências, certo? Exatamente, né? A criança está aprendendo, então é o momento em que ela está ali ávida por informações, então as informações vêm dessa família, né? Então a gente vai fazendo as mudanças graduais, né, dentro da família para que essa criança aprenda da melhor maneira possível. Né? Então, a gente sempre fala que os pais têm suas responsabilidades, a criança tem a responsabilidade dentro da alimentação, e cada um tem seu papel, e a gente precisa respeitar esses papéis. O papel dos pais é super importante, o papel das crianças é super importante também. E a gente precisa entender que essa criança tem que ter autonomia, né? Tem que ter a sua independência dentro da alimentação. Aquilo que ela já é capaz de fazer, a gente deixar que ela faça, né? Porque isso vai ser muito importante, né? Aquela criança pode experienciar a alimentação de formas diferentes. A alimentação não é só o paladar, né? Que o paladar é aprendizado também, é aprendido. Então é importante também a gente lidar com esse aprendizado do paladar. Mas a gente precisa entender que o todo é super importante para essa criança. Sim, e além de tudo, quando a gente fala do comportamento, do geral, do macro, né, do ambiente familiar, mas a gente tem as individualidades também, né, Vanessa? Então, assim, como a Vanessa começou falando da textura, da consistência, mas também o sabor, né? Aqueles alimentos, tem alimentos que a gente não gosta mesmo, e tá tudo bem, só que o que a gente tem que saber fazer é tentar trocar ou colocar alimentos do grupo, e experimentar, nunca desistir da alimentação da criança, né? A partir da primeira oferta. É muito comum a gente perceber recusa, e às vezes não é recusa, né? Às vezes simplesmente é uma experiência, a primeira experiência daquele alimento. Às vezes a gente, como adulto, nunca provou um alimento e quando vai provar acha estranho, da segunda vez está tudo bem e da terceira já virou um hábito, já é um alimento que faz parte. Então, com a criança funciona da mesma forma, só que a partir do momento que foi ofertado, que não, a criança não aceitou e por várias e várias e várias vezes, né, não é necessário forçar, não é necessário ficar coagindo a criança ou fazendo trocas, né? E a gente vai falar um pouquinho depois de algumas formas, o que deve ser feito, mas também o que não deve ser feito, né? Isso, porque a gente tem algumas estratégias que a gente utiliza que podem ser inadequadas e que podem piorar toda uma situação de recusa alimentar dessa criança. Então, a gente precisa entender por que essa criança está recusando. Será que é porque é a primeira experiência dela? Será que é porque a gente não deu a oportunidade dela conhecer esse alimento anteriormente? Ou será que tem algum incômodo nesse momento? Ou será que ela está satisfeita? Então, a gente precisa entender os sinais que a criança está dando para a gente, para que a gente evite forçar essa criança a comer e isso se torne uma rejeição muito maior. Né? Então, a gente precisa entender os sinais da criança quando essa criança não quer mais comer, né? Não quer mais se alimentar, porque a criança ela sabe exatamente o que ela precisa e o que ela não precisa. Ela sabe a hora que ela precisa começar a comer e a hora que ela precisa parar de comer. E quando a gente leva uma insistência maior, a gente pode acabar causando um dano, vamos dizer, maior ainda, porque essa criança pode passar a rejeitar a alimentação por muitas vezes. Uhum. E isso é super legal, da gente verificar outros fatores que podem estar influenciando. Porque quando a gente fala de primeiras experiências, aquela tem que ser uma experiência única. Então, a gente precisa eliminar qualquer outros fatores, né, que podem estar influenciando naquela primeira experiência. Então, a gente fala de uma televisão ligada, a gente fala de um mau posicionamento, a gente pode falar de mau humor, a gente pode falar de cansaço, de sono, ou de falta de fome mesmo, né, de inapetência. Então, quando você vai experimentar, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar observando o cheiro, a cor do alimento, né? Porque pode ser que no tato não seja tão agradável, mas no garfo tá tudo bem. Pode ser que inteiro não é tão agradável assim, mas picadinho, né? De uma preparação diferente é mais saboroso. Então, quando a gente começa a perceber a forma que a gente gosta daquele alimento, fica muito mais fácil inserir, porque às vezes a gente fala, meu filho não gosta de brócolis. Mas será que você está dando brócolis puro, sem, né, à toa, no prato, num momento que não está com fome? Ou na hora que coloca numa saladinha, aquele brócolis, ele fica lindo, ele fica colorido, ele fica atrativo. Então, é tentar entender o contexto, né? Família é contexto.
E como a Maíra falou, é importantíssimo que essa criança esteja bem posicionada, esteja organizada, porque são muitos aprendizados diferentes. Então, essa criança precisa aprender que ela tem que mastigar, que ela tem que engolir. Quanto mais organizada e bem posicionada essa criança tiver, melhor isso vai acontecer. Então, a gente vai fornecer pistas para que essa criança consiga fazer a mastigação e a deglutição de forma correta, né? E quanto mais distrações a gente tiver naquele ambiente, isso tudo vai dificultando. Além disso, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o sono da criança. Então, se a criança tiver com sono, ela não vai conseguir se alimentar corretamente. Se a criança tiver com fome demais, ela não vai conseguir se alimentar corretamente. Então, às vezes, a gente precisa fornecer o leite ou a fórmula para que essa criança ela se sinta um pouco saciada antes da gente começar a alimentá-la, né? Então, a gente precisa entender algumas questões. Então, é importante que a gente veja o conforto dessa criança, porque a criança, quando está desconfortável, ela não tem prazer em comer. E a gente precisa associar esse prazer em comer junto com uma boa alimentação. Exato. E não só crianças pequenininhas, né? A gente não fala, né, só da introdução alimentar, a gente fala de crianças maiorzinhas, né? A importância de estar sentado à mesa, bem posicionado também, né? Concentrado, com os talheres corretos, com a altura correta, né? Então, para que a criança consiga perceber, ela precisa estar com o olho, né? Olho no olho, junto com todos da família, né? Bem posicionado, com o prato compartilhado, né? A mesa compartilhada com todos. Quando a criança está comendo, né? A mesa, a gente tem que também pensar em outras situações, né? Que não existe esse contexto, mas às vezes em outros tipos de contexto, por que não a família estar junto, tá? A gente agora tem alguns sims e nãos do que deve ser feito, do que deve ser evitado, né, Vanessa? Eu acho que é legal a gente pontuar para a família. E como a gente começou a falar no início da nossa conversa, a gente tem que entender qual que é o espaço do outro, né? Porque às vezes a gente coloca a criança como se fosse um ser sem voz, né? E não é. Ela tem vontades, né? Ela tem sentimentos, enfim, ela precisa ser respeitada. Mesmo crianças novinhas que ainda não falam, elas se expressam de alguma forma, tá? Então, e por isso que a importância do contexto, de eliminar fatores externos para que até mesmo o próprio familiar, né? As pessoas que estão ali, ela consiga perceber essas mudanças, né? Essa demanda da criança. Isso. Os sinais que a criança vai dando pra gente, né? Então, às vezes, do virar o rostinho, e aí quando ela já tem mais condições, ela vai fazendo outros sinais para que a gente precisa estar atento, né, para poder identificar quais são esses sinais que vão mostrar para a gente que essa criança não quer mais, né? E aí, como a gente já tinha falado antes, os papéis, né, tanto da criança quanto do cuidador. É importante a gente entender que o cuidador, ele oferece a comida, a qualidade da comida, né, no horário, né, que ele administra, mas é a criança que sabe o quanto que ela vai comer, ou até mesmo se ela vai querer comer naquela refeição, né? Pode ser que por N motivos, N fatores, a criança não queira aceitar aquela alimentação. Mas tudo bem, a gente precisa entender isso para que a gente não force uma criança a comer e possa causar algum tipo de rejeição e algum tipo de outros comportamentos que vão fazer com que essa criança não queira mais comer, porque comer para ela vai estar associado a uma coisa ruim. E a gente precisa eliminar isso. Então é preciso a gente tomar muito cuidado. E uma outra coisa que é importante também, que a gente vê muito com criança que tem rejeição, é se ela tem refluxo, ou se ela não está conseguindo engolir direito, ou se não está conseguindo mastigar direito. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes também, porque se a criança associa o comer ao dor, o comer ao desprazer, o comer a uma situação não bacana, né, ela não vai querer comer. E isso é natural, até a gente vai fazer isso também. Então a gente precisa observar esse contexto, essa criança, os sinais, tudo isso. Então, a gente tem algumas estratégias, né, que muitas vezes a gente se utiliza delas sem saber que elas são um pouco inadequadas e que elas podem causar um prejuízo na alimentação dessa criança. Então, a pressão para consumir determinados alimentos, como a gente já falou anteriormente, isso não é bacana, né? Ou então a gente fazer alguma persuasão verbal com essa criança, falar assim, nossa, a mamãe vai ficar tão feliz se você comer esse alimento,
né? Então, isso é ruim, porque essa criança associa, eu preciso comer para que minha mãe seja feliz, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O emocional, ele não pode estar associado. O emocional do outro. O emocional é da criança, é da criança, do pai ou da mãe ou do cuidador, é do cuidador, certo? Então, assim, associar, eu vou ficar feliz, ou se você não comer, eu vou ficar triste. Isso tudo leva uma frustração muito grande da criança e ela não entende que a relação é dela com a comida. Ela entende que a relação dela com a comida tem a ver mais com os pais ou com o cuidador do que com ela mesma. O que eu quero dizer? Que foi o exemplo que a Vanessa deu, né? Se eu não comer, minha mãe vai ficar triste. Ou se eu comer, eu vou ficar feliz. Mas eu não tô com fome, mas minha mãe vai ficar feliz. E aí ela começa a perder essa percepção do que ela gosta, do que ela não gosta. Se ela tá com fome, se ela não tá com fome, que horas que ela tá saciada. Porque às vezes ela já tá saciada há muito tempo, né, Vanessa? E aí ela precisa, a mãe vai ficar triste, ou o pai vai ficar triste. Então, esse é um ponto muito importante. Isso. Mesma coisa, usar recompensas para aumentar a aceitação, né? Isso às vezes é muito comum. Então, falar que vai dar alguma coisa se a criança comer tudo, né? Ou vai ganhar uma sobremesa se comer tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de associações, né? Porque isso pode ser muito mais perigoso do que benéfico para essa criança, né? E outra questão também é comer com distrações. Então, às vezes, os pais vão lá e colocam uma distração porque a criança aceita. Mas essa criança não está conseguindo nem ver o que ela está comendo, ela não consegue saber o que está acontecendo porque ela está preocupada com a informação, né? Com a televisão, ou com o celular, com aquilo que ela está vendo. Então, ela não sabe o que ela está comendo, ela não sabe nem que tem alguma coisa dentro da boca dela. E isso pode até causar riscos de engasgo, porque essa criança não está mastigando direito, ela pode não engolir direito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa esses artifícios de distração. E aí não é só televisão, não é só celular, né? Às vezes é o brinquedo que está perto, alguma coisa assim. Essa criança quer buscar, quer pegar e fica completamente dispersa do momento da alimentação. E isso pode ser perigoso. Exato, é isso que eu ia até pontuar, né, Vanessa, para a gente colocar. Quais são as distrações? Televisão, celular, tablet, até som mesmo, som comum, rádio ligado, né? Brinquedos que fazem muito barulho. Ou, por exemplo, que a gente vê muito, principalmente para crianças, pratos, talheres muito coloridos, que fazem barulhos, e isso, às vezes, mais vai despertar o interesse por aquele objeto do que pelo alimento. Então, assim, tentar minimizar todas as, além disso, né? A família muito agitada, né? Falando muito alto, um tá sentado, um tá andando. Então, a gente precisa do conjunto, né? Precisa de estar todo mundo ali unido para ter atenção no momento da alimentação. Isso. E aí, essas estratégias, né, que a gente pode tomar, às vezes que são inadequadas, às vezes tornam um problema que seria muito simples de resolver e um problema muito maior, né, em que toma muito mais tempo da gente conseguir resolver, né? Então, é tomar muito cuidado com as estratégias que a gente vai utilizando. E por que a gente fala tanto, né, sobre a importância da formação de bons hábitos? Por que a gente fala tanto dessa importância de uma alimentação equilibrada, variada, da boa relação com a comida? Porque a gente sabe que a alimentação ela é promotora da saúde, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação adequada para que essa criança tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento, para que ela possa aprender, né, adequadamente e que ela vai promover saúde para essa criança agora e no futuro, né? Ela vai prevenir possíveis doenças, complicações. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar com a alimentação e pensar que a gente precisa trabalhar o alimento. O alimento é que é importante. Uma alimentação in natura, rica em alimentos naturais, verduras, legumes, frutas, tudo isso vai ser importante para formar esses hábitos na criança e fazer com que essa criança tenha saúde no futuro, que é o que a gente mais deseja, né? Exatamente. Essa alimentação variada, ela é muito importante para a gente contemplar todos os nutrientes que essa criança precisa para crescer, para desenvolver. E a alimentação monótona, ela tem muitos riscos. O que a gente chama de alimentação monótona? Que são os mesmos alimentos todos os dias, ou alimentos das mesmas cores todos os dias.
Isso faz com que essa criança receba um tipo de nutriente, um tipo de alimento, e aí a gente não contempla, né, os nutrientes que precisam para o bom funcionamento, como prevenção de anemia, por exemplo, né, o aumento da imunidade. Toda essa falta de variedade, ela influencia no sistema, tá? Isso aí. Então, é por isso que é tão importante a gente entender da alimentação e a gente tentar propiciar para essa criança a melhor alimentação possível. Lembrando sempre da importância e da influência dessa família na alimentação dessa criança, né? Então, uma alimentação colorida, tudo isso vai fazer muita diferença, porque a alimentação não é só o engolir ou comer, né? São todos os sentidos, é o ver, é o cheirar, é o tato, tudo isso vai facilitando também o aprendizado da alimentação da criança. Uhum. E a criança, além disso, né, quando possível, ela pode ser ativa no processo de escolha, né? Então, é importante que a criança participe, sempre de acordo com a idade, obviamente, né? A gente dá as atividades referentes à idade, mas que ela consiga entender, né, o alimento que está na casa dela, de onde que vem aquele alimento, né? Qual que é a cor daquele alimento. Quando eu posso comer ele cru, eu adoro ele cozidinho, eu adoro um purezinho dele. Então, ela precisa participar desse processo para ela conhecer também os seus hábitos, né? Isso, a alimentação é um momento maravilhoso para explorar também a linguagem, né? Fazer com que a criança conheça cores, conheça números, conheça os alimentos, isso tudo é importante. E sempre que possível, que a gente já falou, dar independência para essa criança, autonomia. Então, dentro daquelas possibilidades que ela consegue, deixar que ela faça, né? Deixar que ela vai participando de todo esse processo. Isso é muito importante para o aprendizado da criança, não só para a alimentação, mas para o desenvolvimento dessa criança como um todo. Tá certo? Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido um pouquinho, né, das nossas dicas. Espero que dentro da casa de vocês consigam pegar pelo menos uma dica e aplicar no dia a dia de vocês. Que essa proposta ela seja gostosa, que ela seja bem-vinda para toda a família, né? Que gere a integralização, que gere o olho no olho, né? E a melhora dos hábitos alimentares, que eu acho que é o mais importante, principalmente para essa criança que vai ter a formação do seu comportamento alimentar. Certo? Isso, é alimentação trazendo a socialização, né? Fazendo aquele momento e que é tão importante da família estar junto, tá? Então, como a Maíra falou, que a gente espera que vocês coloquem pelo menos alguma dica nossa em prática, que vocês consigam levar essas orientações para vocês, aquilo que cabe, né, até vocês, aquilo que tocou o coração de vocês, e a gente está aí à disposição de vocês para tirar as dúvidas, o que vocês precisarem. Isso mesmo. Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Olá! Como vocês viram no bate-papo com a Vanessa e a Maíra, a alimentação e a nutrição são fundamentais para a vida de uma criança. Mas, em alguns casos, a capacidade de se alimentar pode estar prejudicada devido a alterações sensoriais ou motoras. Eu sou Débora Bassoli, fonoaudióloga e psicopedagoga, e hoje venho mostrar um pouquinho do meu trabalho e contribuir com a apresentação de algumas técnicas utilizadas na área da fonoaudiologia, cujo objetivo é estimular a região facial, oral e laríngea. O ser humano é um ser que reage aos estímulos do ambiente, uma vez que interagem constantemente com o meio que vive. Ele percebe as informações através dos 5 sentidos, por isso, a estimulação sensorial realizada através da exploração desses sentidos favorece o desenvolvimento. No momento da estimulação, é disparado impulsos nervosos que chegam até o cérebro, acontecem conexões neuronais e uma resposta é dada ao corpo. Estimular é ação. Com isso, agimos sobre um sistema e ele nos dará uma resposta, uma reação. Sendo assim, iniciaremos nossa parte prática apresentando dicas de estímulos para o seu filho, unindo o conhecimento teórico ao prático. Primeiramente, antes de iniciarmos as estimulações, precisamos nos atentar para alguns aspectos, tais como higiene, postura e ambiente. Em relação à higiene,
devemos nos preocupar sempre com a higiene tanto da pessoa que estimula, quanto a de quem receberá o estímulo. O fonoaudiólogo trabalha muito com uma região facial e oral. A boca é uma parte do corpo que abriga uma vasta comunidade microbiana. Já foram identificados mais de 700 tipos diferentes de germes vivendo em comunidades na cavidade oral do ser humano. Elas são importantes, pois participam do início do processo de digestão dos alimentos, mas podem causar infecções se estivermos vulneráveis. Também é porta de entrada para vírus e outras bactérias. Nesse momento, mais do que nunca, higienizar bem as mãos, usar luvas e máscaras é fundamental. Não se esqueçam de fazer a higiene oral do seu filho e também a limpeza facial com álcool 70 ou sabão e água. Em relação à postura e ambiente, o ideal é que a criança esteja na posição sentada, com a coluna mais alinhada possível ou levemente reclinada. Teremos que fazer uma análise de acordo com as dificuldades de cada um. A postura correta favorece não só a realização dos estímulos, mas também o contato visual e a execução das funções, tais como a deglutição, respiração e fala. Outro ponto importante que vale a pena destacar é o ambiente, o mais tranquilo possível. Como saber se o seu filho pode ou não receber os estímulos? Sim, ele pode e deve, mas também algumas observações devem ser feitas. No caso das crianças com paralisia cerebral, devemos sempre levar em conta o tônus muscular, a postura, a sensibilidade e o estágio da evolução que a criança se encontra. Por isso, cada caso é único e deve ser avaliado por um profissional. Se essa criança já faz algum tipo de acompanhamento, provavelmente você tem uma noção do que é trabalhado e pode dar continuidade. Uma observação que gostaria de destacar: às vezes, em uma criança, eu consigo fazer uma estimulação que em outra eu não consigo. Como, por exemplo, a estimulação térmica intraoral com o gelo. Algumas crianças são mais sensíveis que outras, choram, ficam mais rígidas. Tudo deve ser avaliado. Os estímulos que irei apresentar para vocês hoje, no geral, têm como objetivo melhorar a mobilidade e tônus da língua, lábios, bochechas, a percepção intraoral e também a percepção e discriminação gustativa e olfativa. Com isso, iremos desenvolver a sucção, mastigação, deglutição, fala e respiração e o desenvolvimento global como um todo. Então vamos lá, vou apresentar para vocês algumas técnicas que a gente usa na prática da fonoaudiologia no consultório ou mesmo no atendimento domiciliar. A massagem com as mãos tem como objetivo aumentar a oxigenação e circulação sanguínea no músculo, melhorar a mobilidade e o tônus muscular. Coloque as mãos, as pontas dos dedos, faça movimentos na direção do queixo até a orelha. Depois, da asa do nariz até as orelhas. Com o rolinho de massagem, também pode ser feito um estímulo para aumentar a oxigenação e circulação sanguínea no músculo, melhorar a mobilidade, o tônus muscular, a percepção e a sensibilidade facial. Faça o mesmo movimento anterior, do queixo até a orelha, da asa do nariz até a orelha. Sempre dos dois lados. Você pode também fazer movimentos abaixo do lábio inferior e acima do lábio superior.
Você pode repetir com a bolinha. Faça o mesmo movimento do queixo até a orelha, da asa do nariz até a orelha. Faça movimento de vai e vem abaixo do lábio inferior e acima do lábio superior. Você também pode fazer movimentos circulares sobre as bochechas. Você deve estar se perguntando qual a quantidade desses estímulos, qual o tempo. Você pode fazer mais ou menos cada movimento uma sequência de 6 vezes, tá? E depois repetir 3 vezes. Um estímulo para melhorar a percepção e sensibilidade intraoral, podemos utilizar o bastão de gelo. Você encontra no mercado, tá? É um bastão de gelo ecológico, mas também você pode fazer o seu bastão em casa com o dedo de luva. Corte o dedo de luva, coloque água, amarre e coloque no congelador. O objetivo desse estímulo é melhorar a percepção e sensibilidade intraoral, promover uma contração muscular e, consequentemente, melhorar o tônus e a postura da língua, lábios e bochechas. Faça o seguinte: coloque o bastão por dentro da boca e faça movimentos circulares no interior das bochechas. Depois, sobre a língua, movimentos circulares. E também passe sobre os lábios. Podemos repetir esses movimentos usando um pirulito ou um cotonete embebido no suco do limão. Você coloca o suco do limão no cotonete e faz o mesmo movimento. Esses estímulos favorecerão o aumento da salivação, controle da deglutição e o desenvolvimento do paladar. Um estímulo para melhorar a mastigação é a gaze com o chiclete. Ela fortalece a musculatura envolvida no processo de mastigação, melhora a abertura da boca e favorece o controle da deglutição e o desenvolvimento do paladar. Envolva um chiclete na gaze e dê ao seu filho para mastigar, sempre segurando a ponta da gaze para não soltar na boca da criança e evitar possíveis engasgos. Outro estímulo para melhorar a mobilidade e tônus da língua, lábios e bochechas é o uso da espátula. Favorece o fortalecimento da musculatura e melhora a mobilidade da língua, lábios e bochecha. A técnica é colocar a espátula sobre a língua e fazer uma leve força, empurrando levemente para baixo e para trás. Coloque a espátula entre os lábios e deixe a criança segurar. Aperte os lábios levemente para trás. Coloque a espátula por dentro das bochechas e estique. Se o seu filho conseguir fazer uma força contrária, melhor ainda.
assim. Ou assim. Na língua. Esses foram alguns estímulos aplicados na prática fonoaudiológica. São simples, de fácil execução e, na maioria das vezes, de fácil aceitação por parte da criança. O ideal é fazer os estímulos associados a brincadeiras, ao lúdico, além de favorecer o desenvolvimento e o aprendizado, torna a vida mais prazerosa. Estimule, brinque e lembre-se, para toda ação existe uma reação.